Deixa eu botar aqui. Pessoal, seguinte. O que é isso aqui? Primeiro vamos para a notícia anterior, tá? Lembra que a gente falou esses dias? Acho que Devolva me vai lembrar. Esse influenciador aqui, Zacarias Escandaloso, não é esse o nome da pessoa, mas ela tem um perfil no Instagram com zilhões de seguidores. E essa criatura aqui fez post patrocinado por empresa de bet, tá? Para atacar o governo Lula, tá? E esse Zacarias Escandaloso aqui, pois é, tu lembra da besteirada? A gente conversou aqui, né, Devolva-me, sobre isso. Zacarias Escandaloso, que geralmente o perfil dele, ele faz atividades e noticia e reage a coisas que a mim não interessam, se interessam a outras pessoas, então tem público, tá? Ele fez propaganda eleitoral fora de época, porque tu falar mal de um presidenciável e sendo pago para isso, tá? É campanha eleitoral antes do período. E daí vem a minha crítica à Justiça Eleitoral brasileira, que ela não acompanhou e não vai conseguir acompanhar a velocidade das redes sociais. Por isso que em outra ocasião, acredito que Devolva me vai lembrar também, nós conversamos aqui que assim, ó, candidato com perfil ativo nas redes sociais, a pessoa vai se candidatar, o perfil tem que ser fechado meses antes até da eleição. É proibida a campanha eleitoral nas redes sociais. É proibida. Porque o estrago é feito. E até que a justiça remova o post, pessoal, já foi. O estrago está feito. E eu vou falar para você sobre o estrago. Sobre o estrago, pessoal. E eu vou falar. Por mais que as redes, por mais que a justiça acompanhe e tenha a maior celeridade possível, quando ela descobre o errado, o estrago já foi feito. Não, exatamente, Devolva-me. Salve, Saico! Como é que tá, mano? Tudo jóia? Não, com certeza. E o próprio fato do Zacarias Escandaloso tá aceitando post pago para falar, você vai lembrar, Devolva-me. Ele estava fazendo um post indignado porque ele comprou um carro zero e além de pagar o carro zero, ele tinha que pagar IPVA. E botando isso na conta do Lula. E por mais que o IPVA, nós aqui, nós temos conhecimento que IPVA é um imposto estadual, para a maioria das pessoas, vai cair na conta do Lula, porque o Zacarias Escandaloso está falando. Tá ligado? Só que o pessoal investigou e o Zacarias Escandaloso, ele cobra pelo menos 25 mil reais para fazer uma postagem. 25 pau. E não é porque ele está falando do Lula que eu estou indignado. Eu estou falando que ele está cometendo crime. E quem está pagando o crime dele é uma Bet. Uma Bet que não faz porra nenhuma. A não ser deixar o dono da Bet mais rico. É o único bem que a Bet faz é deixar o proprietário rico. E aí até que a gente explique isso para a população, que o Zacarias Escandaloso está fazendo isso porque ele está sendo pago e ele está mentindo. Cara, o estrago já está feito. É mais fácil tu botar fogo numa casa do que tu apagar o incêndio que tu causou. Tá ligado? Exatamente. Exatamente. E para quem ganha 25 mil reais por post, Devolva-me. O Zacarias Escandaloso, e ele não é o único, eu tô usando ele como exemplo, tá?
Eu estou usando como exemplo, mas tem muita gente como ele que faz a mesma coisa, sabe? E ganha dinheiro pra caralho. E aí, falando de estrago, cadê? Aqui, ó. Tá aqui o estrago. Nós já temos na pesquisa eleitoral todos os pré-candidatos de direita empatando com Lula no segundo turno. A gente pode parar para pensar. Eu vi, Devolva. Nós vamos falar sobre isso também. Obrigado pelo link, mas nós vamos falar disso aí também. Aí o que acontece? O Trump, o Lula, o Zema, aquele capial idiota, tá empatado com o Lula no segundo turno. Vocês têm consciência do que isso significa? Vocês têm consciência do que isso significa, pessoal? E assim, pessoal, nesse momento de reascensão do fascismo, eu sou obrigado a defender o Lula. Fale o que quiser falar dele. Seja Jones Manuel, seja Samuel Saddam, seja Paulo Galo, seja quem for falando. Eu vou falar o contrário. Porque não dá pra gente dar munição pro outro lado, porra. Tem gente ganhando dinheiro pra fazer isso, porra. Não é hora disso, cara. O povo já esqueceu. Já esqueceu o que é o Bolsa Família. Já esqueceu o que é o Vale Gás. Já esqueceu o que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Tá ligado? Eu sei que ainda é cedo, as pesquisas são precoces, talvez elas não peguem o recorte inteiro, mas o Lula tá com uma aprovação de ótimo ou bom de 20%. E agora até o próprio Jones Manuel, que falou do Lula, vai ter que subir no palanque do Lula. Tá ligado? E tá tomando pau de todo mundo por causa disso, né? Tá tomando pau de todo mundo por causa disso. Eu só acho que ele deveria ter pensado antes de meter o pau no Lula, mas tudo bem. Não sou eu, Jones, não sou eu estrategista de campanha dele. Eu acho que o Jones ainda tem um grande caminho para trilhar. Espero que esse caminho seja glorioso, tá? É uma pessoa que eu acho que tem muito a contribuir, tanto no debate público quanto no debate institucional. Eu acho que ele não tá merecendo as porradas que ele tá tomando. Não acho que ele mereça, tá? Mas ele tá apanhando. Tá apanhando. E aí, pessoal, os danos aqui de pessoas como o Zacarias Escandaloso resultaram nisso aqui. Resultaram nisso aqui. Nós temos Zema, que é um cara que conseguiu deixar seu estado endividado, não fez porra nenhuma lá. Inclusive, ele é um grande responsável pelos desabamentos lá nas recentes chuvaradas que teve lá em Minas Gerais. Esse cara tá empatado com Lula no segundo turno. Olha que baixo, que ridículo, que imoral é isso. E não esqueçam, eu tinha dito um tempo atrás que o Caiado era muito provável que ele fosse o padre Kelmon do Flávio Bolsonaro nessas eleições. Alguém que ia levantar a bola pro Flávio Bolsonaro cortar. Mas não, acho que eu me equivoquei. Porque o Flávio Bolsonaro, o Caiado, aliás, diferentemente do padre Kelmon, que nunca se candidatou nem para síndico de condomínio, nem para presidente de bairro, o Caiado tem uma história na política. O Caiado foi candidato à presidência lá em 1989. O Caiado é político de carreira, anos e anos na política. Ele vai tentar pegar a fatia dele e negociar
caso ele tenha que dar apoio ao Flávio no segundo turno, um bom ministério para ele, num possível governo do Flávio Bolsonaro. Tá ligado? Ah, é provável que seja o Daciolo mesmo. Exatamente. Então, assim, ó. Então, pode ser que tenha um embate entre eles na corrida eleitoral. Mas ele ser um Padre Kelmon, ele não vai admitir. Ele não vai admitir. Dessa forma, dessa forma, mas num segundo turno, a gente sabe para onde todos eles vão. Zema, Caiado, entre todos os outros. Para onde que eles vão? E assim, pessoal, goste ou não, concorde ou não com o Lully, o Barba é a última barreira contra o fascismo. E eu conversava hoje com a senhora Bentivi, porque tem vezes que eu pareço monotemático, eu só falo do mesmo assunto. Coisa de velho, que velho gosta de noticiário, pessoal. Entendam isso, tá? E aí o que acontece? Eu disse, ô, senhora Bentivi, o meu medo é que, infelizmente, quase tudo que aconteceu lá nos Estados Unidos ressoou e aconteceu de maneira muito similar aqui. Trump se elegeu, Trump estava perdendo as eleições, tentou roubar as eleições, ficou escrachado o roubo das eleições, perdeu e tentou um golpe no formato do 6 de janeiro. Entrou o Biden estava tentando fazer qualquer outra coisa lá, não conseguiu eleger sua sucessora e o Trump voltou. Aqui, Bolsonaro fez todas as merdas que fez, no mesmo período do Trump, período de pandemia, com a diferença que o Trump acordou para a pandemia no meio do caminho, o Bolsonaro não, continuou falando de cloroquina e tratamento precoce. Bolsonaro tentou roubar as eleições, não deu, com aquele golpe em todos os estados do país, na caneta, rasgando o ICMS dos combustíveis, aumentando e muito o Bolsa Família. Ficou provado o golpe eleitoral por causa das barreiras da PRF, principalmente no Nordeste brasileiro. Perdeu as eleições roubando. Tentou dar um golpe na forma do 8 de janeiro. A diferença é que aqui não é uma zona como é os Estados Unidos, que o Trump teve todas as provas do que ele fez, do que ele tentou fazer, e não aconteceu nada com ele. O Bolsonaro, pelo menos, está em cana e condenado. Ele não consegue concorrer porque ele é ficha suja. Tá? Mas, para o nosso azar, o Bolsonaro tem filhos na política. Pode acontecer, pessoal. E eu quero muito estar enganado. Mas os sinais estão aí. E com um monte de gente ajudando o outro lado, fazendo o que estão fazendo, inclusive o Zacarias escandaloso, porra, pessoal, tá foda. Tá foda. Ô, Chomp, essa eleição. Ô, Chomp, pelo amor de Deus, Chomp. Tu tem direito de ter medo a mais ou de menos de quem tu quiser. Começa a ter medo. Faço minhas palavras de devolva-me. Porque não te esquece, o Flávio é Bolsonaro. O sobrenome dele é Bolsonaro, mano. O nome dele é Bolsonaro. E ponto. E o Flávio talvez seja o mais perigoso dos filhos do Bolsonaro, porque ele se investe de uma fleuma de sofisticação, de dialógico, de democrático. Tá ligado? Os outros são os dissimulados, os outros não escondem o que são. Esse, o Flávio, ele é ardiloso. O Flávio é o mais político dos filhos do Jair.
O Renan não consegue caminhar, bater palma e falar ao mesmo tempo, sem tropeçar de cabeça e quase quebrar o pescoço. O Eduardo é um falastrão. E o Carluxo tem problema na cabeça. Tá? O Flávio é literalmente o come quieto. É o que ficou mais rico na política de todos os filhos do Bolsonaro. É o que conseguiu sofisticar o esquema. Mas, no fundo, ele ainda é um Bolsonaro. Então, assim, Sean, se eu fosse tu, sinceridade, repense isso. Repense isso. Não dá para subestimar a capacidade fascista dessas criaturas. Não dá, mano. Não dá, mano. E eu não vou correr o risco de achar que essa criatura é. Então, aqui, pessoal, se eu preciso ser mais explícito, a partir de hoje, até o final do segundo turno, esse aqui é um canal lulista. É um canal lulista. É um canal que vai fazer campanha para o Lula. Porque é o único bastião de segurança contra o retorno do fascismo. Daqui a 4 anos, bom, aí a gente não tem esperança mais. A gente não vai ter mais ninguém para barrar isso. A não ser que o Jones consiga, nesses 4 anos, construir o seu nome no cenário nacional para além da internet somente, consiga mostrar uma atuação parlamentar, consiga trazer mais gente como ele para a política institucional, porque, pessoal, revolução é delírio. Não vai acontecer em menos de 150 anos. A gente vai ter que lutar dentro da institucionalidade, que é o que a gente tem hoje. A gente não vai ter uma revolução amanhã, semana que vem, na próxima década. Desculpa, pessoal. Eu considero isso sonho. E sonhar é para quando a gente está dormindo. Acordado, temos que encarar a realidade. Não vai acontecer. E 4 anos é ali dobrando a esquina. E a gente está tendo um problema hoje, nesse ano, para essas eleições. Então, assim, ó, por mais que possa vir a desagradar alguns camaradas aqui, esse é um canal, até o final do segundo turno, é um canal lulista. Eu vou falar do Lully, eu vou falar das conquistas, eu vou falar dos embates, eu vou falar das dificuldades, eu vou falar que ele não é um ditador, eu vou falar que ele não governa por decreto, eu vou falar que a gente tem que lembrar o nível do Congresso que a gente tem. E não vou fazer falas levianas, porque eu quero ganhar essa eleição. Aliás, eu não quero que nenhum outro grupo político com vertentes fascistas ganhe essa eleição. E faço isso por mim e por vocês. Tá ligado? E aí eu queria mostrar para vocês aqui, porque a campanha já começou na internet, pessoal. A campanha já começou. E aí cai naquilo que eu queria falar para vocês antes. O Devolva-me, certíssimo. Sabe por quê? E se eles conseguem maioria no Senado? E se eles conseguem maioria no Senado? E conseguem fazer a limpa no STF? Impeachment o Flávio Dino, impeachment o Xandão? E aí? Porque são esses que estão na mira. Aí o Lula ganha 4 anos, tá, ganha mais 4 anos. Mas eles têm maioria no Senado. Nenhum projeto de lei do Lula vai passar pelo Senado. Nenhum projeto, esquece. O Lula vai virar um presidente simbólico. Tá ligado? O Lula vai virar um presidente que vai estar só sentado na cadeira e ganhando salário, não vai conseguir fazer nada. Aí vão impeachment o Xandão,
Lula vai indicar um ministro. Ele não vai nem passar na sabatina, porque eles vão ter a maioria no Senado. E todo o Supremo vai ficar em xeque, como o Barroso. O Barroso se mostrou um frouxo, porque quando veio a Lei Magnitsky, porque o filho dele trabalha num banco lá nos Estados Unidos, ele pediu a aposentadoria mais cedo. Para dizer, ó, não tenho nada a ver com isso, seu Trump. Não impeachment, não bota Magnitsky em mim nem no meu filho. Sabe? Já o Xandão, com todos os problemas, foi macho pra caralho, segurou a porra, segurou a parada, enfrentou. Só que se a gente perde o Senado também, estamos fodidos. Estamos fodidos. E por isso, eu vou dar um jeito de aprender como que eu faço isso, e eu vou fazer um vídeo nesse humilde canalzinho aqui, para ver se eu explico para as pessoas como votar, e que não adianta tu votar no Lula para presidente e tu votar no Arthur Lira, lá em Alagoas, para deputado federal. Que não adianta tu votar no Lula para presidente e tu votar no Cláudio Castro para senador pelo Rio de Janeiro. Entende? Eu vou dar um jeito, ver se eu consigo fazer isso com animação. Não sei. Nem que seja slidezinho mesmo. Eu vou dar um jeito de fazer. Foi uma coisa que um dia, conversando com a galera lá numa resenha no PU, surgiu essa ideia. Então, assim, pessoal, eu sei que nós pensamos diferente. Isso é da democracia. Eu sempre vou respeitar a opinião de todos vocês aqui. Longe de mim ditar coisas, tá? Como muito canal aí fala qualquer coisinha diferente já é ban. Aqui não é assim. Mas aqui vai ser um canal pró-Lula esse ano. Não dá pra gente correr risco. Não dá pra gente correr risco. Tá? E o espaço aqui está sempre aberto para a gente debater, para a gente conversar, para a gente trocar ideia e para a gente conseguir o melhor para nós todos. Independente de sonhos. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é isso aqui, ó. TikTok remove perfil que criava vídeos de IA com pastores agredindo mulheres. E aí, isso aqui significa o quê? Eu assisti o ICL no dia que eles mostraram isso, tá? Não sei se vai ter o vídeo, deixa eu soltar o Demore falando aqui, que ele vai falar melhor que eu. A cena que eu vou mostrar agora é perturbadora, olha, então se você tem algum... Prestem atenção. A cena é perturbadora. A cena é perturbadora. E não me digam que isso aqui não é propaganda eleitoral, tá? Problema com imagens sensíveis, por favor, não assista a esse vídeo. É uma cena criada por inteligência artificial e mesmo assim demonstra muita violência. Assista e depois eu quero explicar o que é que tá acontecendo por aqui. Apreço 22, capeta! Em nome de Jesus! Vai! Estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo isso aqui? E aí, pessoal, no mesmo dia, um camarada meu, ao meio-dia, me mandou, eu estava almoçando, e me mandou o link da live do Luigi. E eu não tenho assistido o Luigi ultimamente. Esse cara, olha só essa parada aqui na live do Luigi. Aí eu estava assistindo a live do Luigi, né? E eles, volta uns 10 minutos atrás. Alguém lá da live do Luigi, do público dele, lembrando que muita gente que assiste e é membro do canal do Luigi também é aluno do Formando Creators, também é aluno do Play que Paga, tá? E estão lá na live do Luigi também muito para trocar ideia e aprender, porque se não são, estão se preparando para ser criadores de conteúdo e monetizar as suas redes sociais, tá? Tem muita gente que participa da live do Luigi
que até já é famoso. A Croy, seguidamente, está lá no chat. A doutora Ana Bonassa, do Nunca Vi um Cientista, volta e meia está no chat. O investidor Sardinha. O Tamir Felipe. Entre outros tantos que já não são há muito tempo mais da favela do YouTube. O Boni. O Boni é aluno. O Boni é aluno do Luigi. O Luigi nem sabia que o Boni era aluno dele, né? Entre outros. E aí, entre essas pessoas, e eu não sei se essa pessoa já é criadora de conteúdo, ela chegou e comentou na live desse dia do Luigi. Luigi, o ICL fez um desserviço, mostrando o vídeo de IA para todo mundo ver. Porque o Luigi é uma pessoa muito crítica da IA, né? Só que seguinte, pessoal. Diferentemente do Luigi e da maioria das pessoas que produzem conteúdo na internet, o ICL, e eu não estou defendendo o ICL, eu estou apenas colocando o ICL na sua devida caixinha. O ICL é uma plataforma de jornalismo que funciona dentro das redes sociais. Funciona dentro do YouTube. É como se fosse a Globo com seu sinal de radiodifusão que chega na TV. O ICL usa o YouTube como veículo de transmissão. Mas o ICL é, sobretudo, jornalismo. Então, o que o ICL fez mostrando esses vídeos era em caráter de denúncia. Não era divulgando. Não era promovendo. Não era difundindo. Era mostrando, inclusive, para o TSE, esse grau de crimes eleitorais estão acontecendo. Salve, meu truta, como é que tá, Alvin? Tudo jóia? Já vamos lá para gameplay. E aí o que acontece? O ICL, ele não estava fazendo de serviço. Pelo contrário. Eu não vi nenhum outro veículo na internet, como o UOL, como... deixa eu ver outro. Fugiu os nomes agora. Brasil de Fato, A Nova Democracia, Brasil 247, esse pessoal aí, ninguém falando sobre isso. Se fizeram depois e eu não vi, eu já antecipo minhas desculpas, tá? Mas no momento que o ICL reverberou isso e denunciou isso, nenhum seguiu o bonde. Mas quando foi a entrevista que o ICL fez com o Lully essa semana pela manhã, todo mundo foi repercutir. Todo mundo foi repercutir. Tá ligado? Mas olha aqui, ó, segue o vídeo. Vai aprender, aqui não tem espaço pra comunista, não. Esse corpo! Sai em nome de Jesus de Nazaré, uai! E vocês entenderam? Vocês entenderam? Salve, Teodoro! Vocês entenderam que isso aqui, primeiro de tudo, tem uma linguagem religiosa evangélica? Porque eu falei para vocês, é este público que pode vir a decidir as eleições esse ano, evangélicos de todas as vertentes, porque é um público muito grande e muito diverso também, tá? E o que eles pegaram aqui? Esses são vídeos que estão circulando livremente pelo TikTok, aqui, como se vê, vídeos criados por IA, mas muito convincentes, que enganam muitas pessoas e que mostram pessoas com camisetas do PT sendo espancadas. Geralmente, mulheres espancadas por pastores. Olha aí. Geralmente, homens fazendo o papel de pastores, uma linguagem religiosa que alcança e reverbera boa parte do eleitorado brasileiro, que se identifica com religiões de cunho evangélico, e sempre homem agredindo mulher. Vocês repararam isso?
Vocês repararam isso? E a segunda mulher negra. Aquela que estava com o demônio no corpo, entre muitas aspas, ali naquele vídeo de IA, significa que o demônio é o PT. Isso aqui, pessoal, não é diferente do PowerPoint que rolou lá no programa da Globo News. Reeditando o PowerPoint do Dallagnol contra o Lula, que fizeram lá, sendo que o Borcaro era amigo do Lula. Tá ligado? Não, Dave. Só foi retirado do ar. Voltamos? Então, olha só, pessoal. Até não sei se não foi o YouTube que me derrubou. Porque eu tava mostrando aquelas cenas ali, daquele vídeo. Porque a internet tava boa, foi a transmissão que parou. Tá? Eu acho que eu nem vou poder fazer corte disso aqui que eu tô falando pra vocês, que o YouTube vai derrubar. Eu tô desconfiado que foi isso. Que só a página do YouTube que tá fazendo a transmissão aqui que parou de funcionar. Todas as outras páginas seguiram funcionando. Eu dava refresh, elas voltavam. A página do YouTube não tava voltando. Então, assim, ó. Além de eu mostrar uma bonequinha seminua jogando, e aí o YouTube pode me censurar, acontece isso aqui também. Então, assim, pessoal. A guerra tá declarada. O pessoal tá vindo tudo pra cima do Lula. E é só ele que tem mesmo. É só ele que tem, pessoal. Pra esta eleição não tem mais ninguém, cara. Esqueçam nomes alternativos. Não vai rolar, pessoal. Esse ano não rola. Na melhor das hipóteses, esses nomes alternativos vão para o legislativo. Eu tô achando que o Yotoba aqui me derrubou, cara. Eu tô achando que o Yotoba me derrubou. Mas aqui, ó, o que diz a matéria aqui? A prática é considerada grave, especialmente por ocorrer em um contexto de debate público e eleitoral, onde a desinformação pode influenciar opiniões e comportamentos. E, pessoal, aí eu volto no público do Luigi, que consome os materiais de criação de conteúdo dele, de curso de criação de conteúdo, e o pessoal não conseguiu analisar esse reportamento do ICL como um caráter de denúncia. Pessoal, desculpa, acho que vocês entenderam errado. O ICL, ele faz jornalismo no YouTube. Ele não faz entretenimento, ele não está atrás de monetização direta da rede na plataforma de negócio deles. É bem diferente, cara. O pessoal acho que entendeu errado. O pessoal entendeu errado. Então, se é um pessoal que está pensando em viver de internet, de se promover na internet, entendam quais os mecanismos estão ocupando a internet e o que é entretenimento, o que é difusão e o que é jornalismo. Tem muita diferença entre eles, viu? Bora estudar mais um pouquinho, entender o que está acontecendo, tá? O ICL mostrar aquele vídeo não era reverberar conteúdo de IA nas redes. Não era isso. Era fazer uma denúncia que pessoas criminosas, por meio de inteligência artificial, estão tentando influenciar o resultado das eleições. Claramente com um viés violento, machista, preconceituoso e, sobretudo, criminoso. Porém, com uma linguagem que atinge o público diretamente. O perfil caiu, mas caiu depois de ter feito o estrago. E com certeza esse vídeo já foi baixado, já foi salvo, e ele deve estar rodando os grupos de WhatsApp da vida aí. Colando nos candidatos do Partido dos Trabalhadores a pecha de demoníacos,
e de espancáveis. Não vamos esquecer do Moa do Catendé, lá na Bahia, mestre de capoeira, que morreu a facadas. No dia que o Haddad perdeu o segundo turno, se não me falha a memória. Não vamos esquecer do cara que estava fazendo a sua festa de aniversário num ambiente privado e foi morto a tiros. Pessoal, é o mesmo clima. É assim que essa gente age com quem pensa diferente, mano. É sobre isso. Exatamente, Devon. É o radicalismo. Sim, esse ano nós temos o Laranjão no seu meio do mandato. Então, assim, pessoal, longe de mim querer te convencer de alguma coisa, Chong. Nem sei se você tá aí ainda. Mas faço minhas palavras de Devolva-me. Quando você disse que tinha até mais medo de outros e não tanto do Flávio, ou algo assim que você escreveu, agora o chat já passou aqui, eu te aconselho a repensar, né? Se eu tivesse sua linha de pensamento, eu repensaria, tá? Isso é sério. Isso é grave. Isso é complicado. Tá? E assim, pessoal, eu vou tentar aprender, eu vou tentar fazer esse vídeo sobre eleições. Explicando pro pessoal como votar. Apesar que todos os candidatos fazem isso no programa eleitoral, mas eu vou tentar fazer a versão bem TV disso. Vamos ver se vai rolar, vamos ver se vai dar certo.